Temos o Bitcoin subindo aí mais de 1% para o dia de hoje e as altcoins também seguindo o Bitcoin. E no vídeo de hoje a gente vai ver se essa alta continua ou se temos possibilidade de correção no Bitcoin. Já tinha falado um pouco sobre o que pode acontecer, sobre essa valorização até a região onde o Bitcoin está no momento. A gente vai dar uma olhada se a partir de agora a gente tem mais valorização ou se vai iniciar um processo de correção no Bitcoin, tá? A gente vai falar também do mercado tradicional, como eu sempre passo aqui, é sempre muito importante a gente estar acompanhando. E também a gente teve dados macroeconômicos saindo ali para os Estados Unidos, no qual é muito importante a gente estar acompanhando. E vamos ver se isso vai refletir de forma positiva ou negativa no gráfico do Bitcoin ou no mercado de alto risco como um todo, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, quero te passar duas informações muito importantes, tá? A primeira delas é que se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá no grupo do Telegram, um grupo completamente grátis, você pode entrar lá e por lá eu passo também algumas informações muito importantes, tá? Como por exemplo, os dados macroeconômicos que está saindo, o que pode acontecer, passo algumas análises também, passei um código onde eu criei utilizando o ChatGPT, onde você pode utilizar várias médias, tá? Então essas coisas que eu vou fazendo, que eu vou criando, algumas análises, eu posto lá no grupo do Telegram, lembrando que é um grupo completamente grátis e aberto, tá? Então você pode bater um papo com a galera, pode mandar mensagem para mim e por lá você pode estar aprendendo um pouco mais também. E a segunda informação que eu preciso trazer aqui para você é que na sexta-feira eu vou estar abrindo algumas vagas para o meu treinamento, que eu chamo de Investidor Pro, no qual será poucas vagas disponíveis, tá? Como vocês sabem, o meu treinamento eu disponibilizo sempre pouquíssimas vagas. Esse é um treinamento seleto para poucas pessoas, não é para todo mundo. E só participa do meu treinamento, só participa do meu curso quem está na fila de espera. Então, se você não tiver na fila de espera até sexta-feira, você não vai conseguir entrar no meu treinamento. Se você quer aprender a operar dentro de mercado futuro, se você quer aprender a fazer análise gráfica da forma correta, entendendo sobre o conceito do porquê que o gráfico se movimenta e quem movimenta o gráfico, então você precisa fazer o meu treinamento Investidor Pro. Porém, para fazer o meu treinamento, precisa estar lá na fila de espera, tá bom? Então, entra lá porque falta só 2 dias para me fechar a fila de espera e você não vai conseguir entrar nessa turma, tá bom? Então bora pro vídeo sem perder mais tempo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouco mais sobre mercado tradicional, mais sobre mercado tradicional do que o Bitcoin, porque o mercado tradicional é sempre muito importante a gente estar acompanhando e nos últimos dias não falei muito sobre, tá? Aqui no Dow Jones, que já abriu para o dia de hoje, a gente tem uma resistência muito forte aqui nessa região entre 34.200 a 34.600, já falei sobre essa região aqui no qual vai oferecer uma resistência, mas se for rompida a gente pode ter uma valorização bem interessante para o índice Dow Jones, mas até ele romper, ele vai segurar como resistência, tá? E se está segurando como resistência, a gente tem possibilidade de mais queda aqui para o índice Dow Jones ou uma correção de todo esse lucro aqui que a gente teve entre semana passada e essa semana, tá? Para o índice Nasdaq, a gente tem o índice Nasdaq no positivo, tocando na região de resistência, uma região muito importante, e para que a gente caracterize o índice Nasdaq em uma tendência de alta, a gente precisa ver o rompimento dessa região de 11.900, tá? Para que a gente caracterize ou comece a falar de tendência de alta, volte a falar de tendência de alta aqui para o índice Nasdaq, tá, pessoal? Mas aqui é uma região de resistência. Toda essa região, assim como lá em Dow Jones, é uma região de resistência e o preço pode voltar um pouco. E a partir do rompimento, no qual já está acontecendo S&P 500, a gente pode confirmar ali como um rompimento para uma tentativa de volta de tendência de alta. Mas, para que a gente tenha uma tendência de alta, a gente precisa do rompimento do topo em 12.000. Porque uma tendência de alta ela só pode ser confirmada ou ela só pode ser citada a partir do momento que o preço vem rompendo topos mais altos e formando topos e fundos ascendentes, tá? Enquanto não tiver topos e fundos ascendentes, a gente não tem tendência de alta ainda. Aqui para o índice S&P 500, a gente tem aqui uma tentativa de rompimento, mas ainda não estamos em tendência de alta. Para que a gente esteja em uma tendência de alta, a gente precisa do rompimento desse topo, para que a gente tenha S&P 500 em tendência de alta e para que a gente confirme essa tendência de alta aqui como um pivô, tá? A gente tem um pivô e agora ele vai passar a formar topos e fundos ascendentes, tá? Porém, não é o que está acontecendo nesse momento, mas estamos muito próximos, tá? A gente já tá, o S&P 500 já está se encaminhando para isso.
Nasdaq, Dow Jones, S&P já está se encaminhando para isso. Já aqui para os títulos dos Estados Unidos, títulos de 10 anos, nesse momento a gente tem os títulos tentando romper essa região aqui no qual eu falei para vocês que seria uma região de suporte, que a gente precisava dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos subindo um pouco, ou chegando a tocar aqui nessa região para que a gente tivesse uma queda com um pouco mais de consistência, porém ele subiu um pouco, não conseguiu continuar e caiu aqui para o dia de hoje 4%. Isso porque a gente teve o PPI, que é o índice de preço para o produtor, mensal saindo aqui bem abaixo do esperado. Então a inflação para o produtor está vindo bem abaixo do esperado, no qual vai se refletir para o consumidor. Se o preço, se a inflação está caindo para o produtor, isso se reflete no consumidor e traz uma esperança a mais aqui para a galera de mercado de alto risco. E para quem está em mercado de baixo risco, passa a fugir de baixo risco, porque a gente tem, por exemplo, título caindo, a gente vai ter dólar caindo também, porque a galera vai querer se expor um pouco mais em alto risco para que tenha uma rentabilidade um pouco mais vantajosa, tá? Porque o dinheiro passa a ser migrado e com essa migração de dinheiro a gente tem valorização para alto risco. E quando a gente fala de alto risco, a gente fala de Bitcoin também. Mas no Bitcoin a gente tem uma característica muito importante que a gente precisa ficar de olho, tá? Que é essa região de resistência aqui, tá, pessoal? A gente tem uma região de resistência muito importante no Bitcoin, no qual é importante a gente ficar de olho, porque se ele rejeitar por um breve momento que seja, a gente tem possibilidade do Bitcoin devolver praticamente tudo ou 50% aqui de toda essa alta, no qual não vai ser nada fora da curva, não vai ser nada anormal se acontecer. Porque a gente teve uma boa valorização, mas todo o mercado precisa de correção. O índice, os preços de todos os ativos andam em ondas, tá? Então, se a gente teve aqui uma boa extensão, a gente precisa nesse momento de uma correção para que a gente forme um fundo ascendente, e com a formação desse fundo ascendente a gente tem aqui uma formação de pivô de alta e possibilidade de mais alta para o Bitcoin, no qual vai ser uma alta mais consistente, tá? Então, se a gente tiver aqui o Bitcoin rejeitando e caindo, não vai ser nada fora da curva, porque a gente precisa dessa correção nesse momento para que a gente tenha valorizações consistentes, tá? Não adianta o preço subir muito agora, romper essa região e chegar aqui no meio do caminho, voltar e devolver tudo, tá, pessoal? A gente precisa de consistência, a gente precisa ver o preço pegando impulso, volume ascendente, o preço corrigindo para que a gente tenha força relativa também na ponta compradora, tá? Não adianta a gente ficar sempre sobrecomprado e depois o preço devolver muito, porque a galera tá muito comprada e precisa realizar parte dos lucros ou realizar no 0 a 0 para quem comprou cá atrás, tá? Então nesse momento a gente precisa de um pouco de correção para que a gente tenha aqui nesse momento um preço subindo de forma mais saudável. E se isso acontecer, a gente vai ter o preço do Bitcoin devolvendo até os 18.600. Porém, para quem sabe operar mercado futuros, por isso que é importante você saber operar mercado futuros, utiliza isso daqui como oportunidade, tá? Porque se isso acontecer, a gente pode ter o Bitcoin caindo aqui algo em torno de 12, 13%. Se o Bitcoin cair algo em torno de 12, 13%, você consegue monetizar tudo isso daqui de forma alavancada, e quando o Bitcoin chegar nessa região, você vai conseguir comprar Bitcoin ainda mais barato, porém com o lucro que o próprio mercado te deu. Por isso que é importante você saber operar mercado futuros. Se você não sabe, link na descrição para a fila de espera, entra lá no meu treinamento, entra lá na fila de espera para que você possa ter oportunidade de entrar no meu treinamento, tá? Se você não tiver na fila de espera, você não vai conseguir entrar no meu treinamento, e se você entrar no meu treinamento, você vai aprender a utilizar tudo isso daqui como oportunidade. E a partir do momento que o preço do Bitcoin voltar até essa região, se isso acontecer, a gente consegue comprar mais barato e lá na frente ele volta a subir, a gente potencializa ainda mais os nossos lucros utilizando o próprio mercado para isso. Mas a gente pode ver outras coisas acontecer também, tá? Como por exemplo o rompimento dessa região, desse topo que o Bitcoin está segurando. E se isso acontecer, a gente pode observar aqui no gráfico de 4 horas, tá? A gente tem aqui um padrãozinho sendo formado, mas se isso acontecer, a gente pode ter o Bitcoin chegando na região de 22.700 ou até mesmo na região de 24, 25 mil dólares por unidade, no qual faz muito tempo que ele não tocou nessa região. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa do Bitcoin confirmando aqui no gráfico diário o rompimento acima de 21.400, 21.500, tá? Se isso não acontecer, a gente não tem o Bitcoin rompendo, a gente tem o contrário, a gente tem o Bitcoin rejeitando essa região, tá? E se a gente tiver rejeição,
já falei o que pode acontecer, que é queda aqui até os 18.800, 18.600. Mas se a gente tiver a confirmação desse rompimento, a gente pode ter o Bitcoin subindo um pouco mais, chegando até essa próxima região de resistência, tá? Essa vai ser a próxima região de resistência para o Bitcoin, 22.600, 22.700, e se romper, a gente vai ter o Bitcoin chegando aqui aos 24, 25 mil, no qual ele vai tocar e vai precisar corrigir, porque aqui vai ter muitas ordens de venda, tá? Vai ter muitas ordens de venda da galera que vai querer realizar lucro, de quem comprou aqui embaixo, e da galera que comprou cá atrás no Bitcoin e tá há muito tempo vendo o preço dos seus ativos só cair. Então quem comprou aqui nessa região o Bitcoin lá em agosto, 16, 17 de agosto, vai querer realizar parte dessas vendas aqui no 0 a 0 para tentar pegar um pouco mais embaixo, aqui na região de 18 e 19, para baixar o preço médio e com isso passar a lucrar um pouco mais. Então é importante você ficar atento a essa região, porque por mais que ele suba até 22 ou 24, a gente vai ter correção aqui para o Bitcoin, tá bom? E nada disso é negativo para o preço do Bitcoin, porque se você observar no gráfico semanal, o que a gente tem aqui nada mais é do que uma lateralização, e eu venho falando dessa lateralização desde novembro, dezembro, e falei para vocês que a gente teria essa lateralização acontecendo desde essa formação aqui atrás em julho, tá? Desde quando começou a formar em julho, eu venho falando sobre essa lateralização e que a gente poderia ter rompimento no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, final de fevereiro, tá? Isso tá acontecendo, tá se encaminhando para acontecer. Isso não é uma previsão baseado no achismo, mas uma previsão baseado no que o gráfico veio se formando no gráfico semanal. Já trouxe uma análise aqui para vocês falando do porquê eu achava que isso iria acontecer em janeiro e fevereiro, e a gente já tá vendo o preço do Bitcoin já se encaminhando para um rompimento e uma tentativa de volta de tendência de alta, tá? Nesse momento eu não caracterizo uma tendência de alta para o Bitcoin, eu caracterizo lateralização. Eu vou caracterizar a tendência de alta para o Bitcoin a partir do rompimento de 25 mil, tá? Rompeu 25 mil, estruturou, eu considero como tendência de alta, porém, aqui onde ele está nesse momento, eu considero aqui fazer algumas compras a partir do momento que ele vem fazendo esses rompimentos. Ele rompeu 21.400, 21.500, eu consigo comprar um pouco de Bitcoin, fazer alguns longs, aproveitar essa valorização até os 22 ou até os 24, chegando 24, eu realizo meus longs e se romper eu passo a comprar um pouco mais para montagem de carteira, porque a gente tem uma volta de tendência de alta. E se o preço passar a cair, eu tenho short a partir da rejeição, da confirmação dessa rejeição, e com esse short eu venho comprando mais Bitcoin na região de 18.700, 18.900 aqui para montagem de carteira, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso. Era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Lembrando, link na descrição para fila de espera e link na descrição para o grupo aberto do Telegram, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!